Fala meus amigos, aqui é Felipe Pereira, estou aqui para mais um vídeo. Se você gosta de conteúdos de psicanálise, alguns tópicos sobre filosofia, literatura, se inscreve no meu canal, curta, comenta, compartilhe e vamos juntos divulgar a psicanálise. Eu peço também para vocês deixarem aí embaixo aí o comentário de vocês, para a gente trocar uma ideia legal e desenvolver aí essa parte teórica da psicanálise, beleza? Meus amigos, para quem não conhece um pouco sobre neurose e psicanálise, eu deixo indicado alguns vídeos meus que estão mais abaixo, que eu vou falando um pouquinho sobre como é a estrutura psicanalítica, como que é o desenvolvimento da criança para a psicanálise. Talvez você se intere um pouco mais do assunto, tá bom? E espero que eu possa, dessa forma, estar contribuindo para o seu crescimento. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a neurose e não neurose, mais especificamente as patologias não neuróticas e as neuróticas. É importante a gente entender o seguinte: quando Freud começou a estudar as neuroses, né, que ele ainda faz aquela sua obra muito famosa junto com Breuer, que é Estudo sobre Histeria, chegava para Freud aqueles casos mais extremos. Por quê? Porque a psicanálise ainda ela estava nascendo nela, Freud estava criando a sua teoria, e não tinha grande prestígio ainda, né? Tanto que Freud ainda fala: eu gostaria de saber como que a psicanálise sairia com pacientes com neuroses não tão graves, né? Porque a psicanálise era basicamente o último caso, né? A pessoa tentou de tudo, falou: ó, tem a psicanálise, se você quiser tentar. Aí esses casos são casos extremos para Freud trabalhar. E com isso, Freud foi desenvolvendo toda a sua teoria. Ele primeiro começou ali achando que a histeria se dava devido ao trauma sexual, né? Era preciso que tivesse esse trauma para a histeria se desenvolver, só que com o tempo e com o amadurecimento ele foi percebendo, não, o que está desenvolvendo isso é as fantasias, né? As fantasias estão fazendo a doença surgir, e com isso ele foi amadurecendo a sua ideia. Mas Freud sempre trabalhou as estruturas clínicas dentro ali da psicose, neurose e perversão. Resumidamente, a psicose seria quando o sujeito ele rompe com a realidade, ele cria uma nova realidade para si e ele começa a viver naquele mundo, né? Então ele tem mecanismos mais primitivos de defesa. E a neurose, Freud fala o seguinte: olha, o paciente ele tem sim uma certa perda da realidade, mas ele consegue se comunicar com o mundo, ele consegue ter contato com o mundo externo. É só uma parte da psique dele que se fragmentou devido às fantasias que ele não conseguiu dar uma elaboração. E já ali no campo da perversão, Freud fala assim: ó, o sujeito ele nega a castração, ou seja, ele sabe o que é proibido, aquilo que é moralmente e legalmente proibido, só que ele tem prazer em infligir esse proibido, né? Então essas são basicamente, resumidamente, as três estruturas que Freud trabalhou durante todos os anos da sua vida. Só que com o passar dos tempos e como a sociedade atual que vivemos foi diferindo da sociedade de Freud, conforme as sociedades, né, foram mudando da época de Freud para cá, houve uma certa mudança patológica, né? E como eu tratei no meu vídeo anterior, depois vocês dão uma olhada aí sobre as patologias contemporâneas, o sujeito ele já não era mais reprimido no sentido clássico, né, de quando Freud desenvolveu, ou seja, o sujeito ele já não sofria mais com aquela pressão para não ter a sua pulsão satisfeita. As patologias contemporâneas, elas são ao contrário, elas obrigam o sujeito a dar vazão à sua satisfação, que isso também cria, de certa forma, uma ordem que cansa, né? Cansa e gera um vazio muito grande. Então, teóricos como André Green e Minerbo, se eu não me engano é assim que pronuncia, eles começaram a identificar que existia certas patologias que não se enquadravam no caso das neuroses. Só que para esses teóricos não era exatamente uma nova estrutura, porque as não neuroses, elas também surgiam, né, dessa pulsão sexual, também era a base, a sexualidade infantil também era a base delas. Só que eles entendem o seguinte: para que
houvesse a neurose, era preciso que o sujeito tivesse capacidade de simbolizar. E essas pessoas não neuróticas, elas também não eram psicóticas, por quê? Porque elas não se desvinculavam totalmente da realidade a ponto de serem enquadradas como psicoses. É chamado de casos limítrofes, nossa, essa palavra me pega muito. Que é o famoso caso também borderline, né? Que a pessoa fica sempre entre um limite e outro. Ela não é nem psicótica e não é nem neurótica. E esses teóricos, eles falam o seguinte, olha, o que acontece aí nesses casos de não neurose é o seguinte, o sujeito, ele não teve ali o seu narcisismo primário atendido, então isso impossibilitou que ele tivesse uma base para conseguir pelo menos ter a capacidade de simbolizar. Ou seja, foram pessoas tão negligenciadas no seu nascimento, né? Tão negligenciadas ali no seu começo, não teve aquela sustentação, não teve aquelas coisas básicas que os seus cuidadores deveriam oferecer, que eles não aprenderam nem a simbolizar, eles não aprenderam a levar as suas pulsões, trabalhar as suas pulsões, a simbolizar no campo do pensamento, porque são pessoas que estão presas, de certa forma, num estado muito primitivo, de não ter esse consolo. Então, eles estão presos nesse não consolo. E aqui cabe uma coisa interessante a gente dizer que teóricos como o Winnicott, ele fala uma coisa sobre a mãe suficientemente boa, que é aquela mãe que é uma mãe normal, uma mãe que dá carinho, uma mãe que dá atenção, uma mãe que ensina para o filho que as coisas não são no tempo dele, né? Como que a mãe ensina isso para o filho, que as coisas não são no tempo? Por exemplo, o bebê precisa se alimentar, então ele chora e tem aqueles poucos minutos que a mãe demora para dar o mamar para o bebê. Então ali vai criando na mente dele, né, na psique dele, que as coisas têm um tempo para acontecer. Agora, quando a mãe não faz esse papel de mãe suficientemente boa, né, essa mãe normal, que cuida, que zela e que alimenta, cria-se essa instabilidade emocional na pessoa, no indivíduo. Então ele fica preso nesse estado altamente primitivo, ele vai ali capengando no mundo social, ele se frustra muito rápido, ele não sabe lidar com a frustração, o humor dele varia muito rápido, né? E porque ele não teve essa base, ele não é capaz de levar os seus impulsos, né, a sua pulsão sexual para o campo da realidade, porque Freud faz com o neurótico o seguinte, ele tem o seu id, que é vai pelo princípio do prazer, né, que quer tudo imediatamente, quer satisfação imediatamente, e só que o indivíduo ele está preso na realidade, né, ou seja, ele tem o princípio da realidade que vem conjunto com o ego para fazer essa intermediação, o que ele quer e o que ele pode ter. Só que essas pessoas, nesses casos não neuróticos, elas não conseguiram desenvolver esse ego. Na verdade até desenvolvem, né? Mas é um ego muito fragilizado, um ego muito empobrecido, que é constantemente bombardeado por essas pulsões, né? Ele não tem estrutura para ter maturidade, é exatamente como um bebê, pessoal. E um bebê, se ele não é cuidado, se ele não é zelado, ele morre, porque ele precisa de um cuidador. E essas pessoas que estão presas nessas não neuroses, nessas, vamos dizer, deficiências narcísicas, né, nessas patologias narcísicas, eles sentem exatamente isso como um bebê sente. Eles sentem que eles vão morrer porque não tem ninguém para ajudar eles se sentem totalmente dependentes, eles sentem esse vazio muito grande. Então, pais, cuidadores, é importante vocês amar os seus bebês, serem pais suficientemente bons, né? Cuidar do seu bebê, dar carinho, dar amor, dar zelo, porque é isso que vai ajudar ele a se preparar para o mundo. E como que se dá o manejo desses pacientes, né? Bom, o atendimento a eles deve ser feito como o Winnicott sugere, uma mãe suficientemente boa. Então o analista, ele tem que sair daquele estado, né, de receber a destinação das pulsões, da transferência, né, do paciente, e fazer esse papel de mãe suficientemente boa. O psicanalista, nesses casos, ele precisa ser a base que o paciente precisa ter. Ele tem que ser essa base para quê? Para que o paciente consiga avançar daquele estágio primitivo e consiga ali
ter essa base, essa estrutura, esse ego amadurecido para o mundo. Então seria esse manejo mais diferenciado, né? Um manejo que vai, não vou dizer exatamente na contramão, né, dos casos de neurose, mas você precisa ser essa sustentação do paciente. Beleza? Se ficou alguma dúvida, pessoal, curta, comenta aí, tá? Vamos trocar ideia e vamos desenvolvendo essas teorias, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais!